Bom, de volta à criação do livro de visitas com PHP versão 1, a gente já fez a preparação do ambiente de desenvolvimento e a preparação do banco de dados. Nessa aula a gente vai ver o passo 3. Tá? Nessa segunda aula a gente vai ver o passo 3, que é a gravação das mensagens no banco. Tá? Que envolve a criação do formulário, a nossa página principal, que vai ter o espaço para enviar a mensagem, a criação de um outro arquivo PHP que vai receber esses valores informados no formulário e a sua gravação na tabela mensagens do banco, livro banco. Tá? Então, vamos lá. Bom, para isso, vamos abrir aqui o Firefox, que por enquanto não tem nada, então vamos direto aqui para o NetBeans. E aqui dentro vamos colocar o nosso arquivo HTML, tá? Que vai se chamar index. Então, nós estamos fazendo esse ponto aqui, ó, que é a criação do formulário index.html. Tirar isso daqui que não precisa. Vou trocar isso daqui por char7 igual UTF-8. Isso para mim está mais parecido com HTML5 do que antes. Vou chamar esse título de livro de visitas. E aqui vamos colocar o nosso título: livro de visitas, versão 1, tá? Que é o básico. Opa, aqui o básico. E aí, 2, dizendo: escreva sua mensagem. E em seguida o nosso formulário, tá? Que vai conter os campos nome, que vai ter um input, e vai conter o campo mensagem, que vai ter um text area aqui. Pronto. E claro, vai ter um botão também para enviar, para dizer enviar. Então um botão. Ele vai ser do type submit, enviar e tchananã. Pronto, tá ali o negócio. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Percebe que o formulário fica um pouco avacalhado desse jeito, e como a gente não está usando CSS, eu vou colocar uma tabela aqui mesmo para dar um formato mais decente para esse formulário. Então coloco aqui uma linha, agora eu vou colocar um TH e logo em seguida um TD. Deixa eu copiar isso daqui. Vou colocar 3 linhas com 2 colunas cada uma, 2 células cada uma. Tá? Aí esse nome que estava aqui vem para esse TH aqui, e esse input que ficou lá do nome vem para cá. Essa mensagem que estava aqui vem para cá, e esse text area que estava aqui vem para cá. Esse botão enviar não fica aqui, porque aqui vai ficar em branco, e daí essa célula vai ficar vazia e a outra aparece. Daí o botão enviar fica bem embaixo, alinhado com o text area. Pronto, vamos ver como é que ficou. Tá aí, ó, né? Os THs aqui desse lado, os TDs desse lado. E já está um pouco mais decente. Claro que clicando em enviar não acontece nada. Como é que a gente vai fazer para acontecer? Para acontecer alguma coisa, você vai colocar qualquer action aqui, ó. A action vai ser gravar.php, ou seja, uma vez eu postando, submetendo essas informações, passando adiante, ele vai chamar o arquivo gravar.php, que eu preciso criar. Então, vou criar aqui o arquivo gravar.php, tá? E dentro desse arquivo aqui, o que eu vou ter? Um código PHP que inicialmente vai receber os dados do formulário gravar. E como é que funciona esse recebimento de dados aqui? Tem 2 jeitos. Ou se recebe no array get, ou se recebe no array post. Tá? Vai depender de qual o method aqui, ó, do formulário. Esse atributo, method da tag formulário, que vai definir. Se ele for post, você vai receber no post.
os valores. Se ele for get, vai receber no get, e se ele for vazio, o default é get, então ele vai receber no get também. Como eu não quero que ele receba no get, eu quero que ele receba para o post, eu vou botar method post. E beleza, eu vou usar então esse cara de baixo. E daí eu quero ver o que chegou nesse cara. E como eu sei que ele é um array, então eu chamo aqui o comando printr, que me mostra o conteúdo de um array, e pronto. E agora eu vou preencher esse formulário e vou enviar. Vamos ver se faltou alguma coisa ou se a mensagem já vai. Tá? Então vou colocar aqui nome e um oi. Ó, não chegou nada ainda. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque está faltando dizer que esse input é do nome e que esse textr é da mensagem. Tá? Embora o nome esteja aqui, isso não quer dizer nada. Então, falta colocar aqui, ó, o name desse cara vai ser nome e o name desse cara vai ser texto. Tá? Então, esse aqui é o nome, esse aqui é o texto. E agora vamos ver o que vai acontecer recarregando aqui. Vamos lá, novamente e oi. Agora sim, ó. Agora ele mostrou o conteúdo do array, tá? Onde esse cara aqui é um array, né? E dentro desse array tem o nome, que vale Sajenko, e o texto, que vale oi. Então, se você quiser ainda ver mais bonitinho, é só dar um Ctrl U. Vou pedir para exibir o código fonte que ele fica assim, ó, quebrado na linha. Dentro do array tem o nome com esse valor, o texto com esse valor, tá? E agora? Bom, e agora vamos pegar esses valores aqui. Já que eu sei que está aqui dentro, eu posso criar uma variável, por exemplo, n, onde eu vou colocar o nome. Daí eu chamo aquele post de novo. E dessa vez eu bota só o nome. Então, pega esse nome, né, esse valor que está no índice nome do post e atribui esse valor à variável n aqui. E na variável t, pega o valor que está no índice texto do post e atribua a t. Depois, para ver se isso funcionou, eu vou pedir para ele dar um eco aqui em, por exemplo, tal pessoa diz, e aqui o texto que ela diz. Vamos ver se isso está funcionando. E eu não preciso mais desse print R, que agora já sei que chegou. E vou dar um command R aqui, é como se eu estivesse reenviando, então eu vou ver o novo resultado. Ó, pronto. Isso significa que eu estou conseguindo receber os dados do formulário no arquivo gravar.php. Então eu recebi, agora falta gravar esses dados na tabela mensagens. Para fazer isso, nós vamos ter que abrir uma conexão com o banco, com a base de dados, selecionar um banco de dados lá dentro e gravar o negócio nela. Então vamos fazer isso aqui, que essa é a parte mais trabalhosinha. Então vamos lá, para abrir uma conexão com o banco é assim, ó, MySQL connect. Esse tem que passar 3 parâmetros no formato string. Tá? O primeiro parâmetro é onde está o banco, em que máquina. Como o banco está rodando na mesma máquina que está rodando o script PHP, então é só chamar de localhost. Tá? Ah, e quando for publicado no servidor? Bom, se o teu servidor tem o banco de dados na mesma máquina que está o teu script, continua sendo localhost, não muda nada. Tá? Qual que é o usuário? Bom, o usuário que a gente tinha criado lá foi o livro usuário. Né? Então você bota aqui, ó, livro usuário. E qual que era a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu abro essa conexão com o banco e posso ver se ela está funcionando fazendo isso daqui. Ó. Quer dizer, faça isso ou morra dizendo erro de conexão. E pronto. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Se ficar tudo em branco, é porque conectou. Então, vamos lá. Ó, conectou. Como é que eu sei? Se tivesse qualquer coisa diferente aqui, vou colocar um 7 a mais, daí ele daria um erro de conexão. Tá? Então, percebe, eu usei localhost, livro usuário, a senha, eu ainda não disse que eu quero utilizar esse livro banco como banco de dados. Essa vai ser a próxima linha. MySQL select db e o nome do banco de dados é livro banco. Pronto, está selecionado o banco de dados agora. E agora, finalmente, eu vou gravar esse valor que foi enviado para mim lá dentro. Como? Eu vou primeiro montar uma carry aqui na variável carry e vou dizer para ela o seguinte: insert into
onde? Na tabela mensagens, em que ordem? Na coluna nome e depois na coluna texto, os valores quais? O valor do nome, em seguida o valor do texto, quer dizer, o nome e daí o texto, tá? Ponto e vírgula. E o PHP, ele sabe que isso aqui é um string, só que percebe aqui, eu estou escrevendo SQL, é outra linguagem, e isso daqui simplesmente vai aparecer, o nome que estava lá vai aparecer aqui. Ele não vai aparecer entre aspas quando eu mandar isso para o SQL, então eu preciso colocar aqui, ó, uma aspas, diferente da que está abraçando todo esse string, para o SQL também saber que isso daqui é um string, porque nesse caso é, tá? E aí? Bom, e aí uma vez criada essa query, eu vou mandar o MySQL query executá-la. Então, ó, pega esse cara e manda executa isso, tá? Pode criar aquela variável intermediária ou fazer direto assim, tanto faz, tá? Dá na mesma. E aí, executa. Bom, isso vai fazer gravar os nossos valores no banco de dados, tá? Abrir a conexão, seleciona o banco e manda o comando para gravar. Bom, vamos ver aqui se está gravando então. Dou um Command R, ele vai reenviar e não apareceu nada. Vamos ver como é que está o nosso banco. A mensagem deve ter ido para lá agora. Está aqui, livro banco, a tabela mensagens e está ali, ó. Foi, né? Funcionou legal. Vamos fazer um outro teste aqui, dessa vez dizendo olá, tá? E aí não apareceu nada, mas ele deve ter gravado. Tá aqui, ó. E o olá não ficou muito simpático aqui no banco, né? Parece que fica estranho ali. Para resolver isso, eu vou forçar aqui o banco de dados, dizendo logo depois da seleção do banco que é para setar o charset para UTF-8, tá? E aí vou salvar novamente, tá? A mesma mensagem, eu vou dar um Command R aqui, um F5, e eu sei que foi para o banco, então vamos ver como é que ficou lá. Ó, dessa vez ficou bonitinho ali como a gente queria, tá? Graças a essa linha extra aqui. Que mais? Tem mais uma coisa ainda, não estou lembrando. Ah, claro, em vez de aparecer uma página em branco aqui, tem que aparecer um negócio dizendo, sua mensagem foi salva, não sei o que, volte para a página anterior, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou copiar todo esse cara que está aqui, eu vou dizer para esse documento que aqui está o limite do código PHP, né? E daqui para baixo é para ele exibir um determinado HTML, que não vai ter mais formulário e vai dizer assim, obrigado, vírgula, o nome do cara. Então é só utilizar aquela variável n, que já estava lá de cima, prontinha com o nome dele, né? Sua mensagem foi enviada com sucesso, tá? E aqui eu posso colocar um parágrafo, clique aqui para voltar à página anterior. Pronto, e claro, como isso aqui é um link, e esse aqui é um link que nos leva para a página principal, então vou colocar só uma barra invertida ali, que isso aqui vai funcionar. E agora vamos lá. Se fosse, por exemplo, o João salvando... Que legal. Vamos ver aqui, enviar e pronto. Obrigado, João, sua mensagem foi enviada com sucesso. Clica aqui para voltar à página anterior e aí, tchananã, tá aqui. E fica para a próxima aula, claro, mostrar como recuperar agora essas mensagens que estão agora aqui no banco, estão chegando no banco, mas elas não são exibidas aqui ainda. E essa vai ser daí a última aula dessa versão 1, a versão com o básico da utilização de PHP em conjunto com SQL. É isso daí. Até a próxima aula então.